Link Vanguarda está de volta com uma informação muito importante. São José dos Campos acaba de divulgar que o exame de uma paciente testou positivo ao coronavírus. É o caso de uma mulher de 21 anos que foi atendida em um hospital particular. A mulher teve sintomas leves de gripe, a paciente está em isolamento domiciliar e passa bem. A jovem está sendo monitorada pela vigilância, assim como as pessoas que tiveram contato com ela. Agora, a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura aguarda o resultado da contraprova, que deverá sair nos próximos dias. Se confirmado, será o primeiro caso da doença na cidade. A gente vai continuar falando sobre isso ainda ao longo do Link Vanguarda. Outras informações e sobre esse caso positivo confirmado em São José dos Campos, a gente fala durante o jornal. Agora a gente volta com as informações regionais. A Secretaria de Saúde de São José dos Campos divulgou agora há pouco que o exame de um paciente testou positivo ao coronavírus. A gente vai conversar com a Vanessa Vantini, que está com o secretário de Saúde de São José dos Campos. Ô Vanessa, vamos explicar e esclarecer para as pessoas sobre esse caso positivo em São José. Olá. Boa tarde, então é isso mesmo, é uma jovem de 21 anos que fez um primeiro exame e esse exame já deu positivo para o novo coronavírus. O que isso quer dizer, né? Já é um caso confirmado, mas é necessário fazer um segundo exame e por enquanto, né, sem ser realizado esse exame, esse caso ele ainda não é levado, né, para o Ministério da Saúde. Quem vai explicar melhor esse trâmite burocrático para a gente é o secretário de Saúde que está aqui. Como é que é, secretário? Então a gente pode já dizer que existe um caso confirmado aqui na cidade de São José dos Campos para o novo coronavírus? Sim, é um teste de um laboratório reconhecido, né, renomado, que deu positivo, então a gente já considera esse caso como positivo e traçamos todas as medidas, né, para identificar os contactantes dessa paciente. A paciente está bem, está em casa, em isolamento, mas perante a legislação sanitária, esse laboratório, esse teste tem que ser confirmado por um laboratório oficial. Então a gente só vai subir para o Ministério, né, da Saúde esse número quando esse laboratório oficial, no caso o Adolfo Lutz, confirmar esse resultado. Isso deve acontecer o quê nos próximos dias? Os exames estão demorando um pouco para fazer, os exames de rotina. Esse, como é um positivo, deve sair o resultado mais rápido. Eu não consigo precisar o tempo, mas deve sair mais rápido. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a condição dessa paciente, né? Então, por exemplo, ela viajou, teve contato com alguém com quem viajou. Como é que estão chegando essas informações agora? Nós recebemos a informação ontem à noite. A nossa equipe da Vigilância Epidemiológica entrou em contato com a paciente, com o médico que a atendeu, já fez todo um mapeamento dos contatos da paciente para a gente colocar todo mundo em isolamento e em acompanhamento. Ela não viajou para o exterior e não se lembra de ter tido contato com um paciente suspeito ou confirmado. Então a gente está tentando identificar de onde veio essa contaminação, né, essa infecção, para a gente conseguir mapear todos os pacientes, todas as pessoas que tiveram contato com ela e com os contactantes, para tentar identificar o caso zero, que a gente chama aqui em São José. Ela chegou a procurar atendimento? Isso foi na rede pública, na rede particular? Como é que foi esse caso? Ela teve um episódio de febre, passou na rede privada com um profissional bem capacitado. Ele achou suspeito e fez o teste, mesmo não tendo a epidemiologia que a gente fala da viagem para o exterior ou contato. E o resultado chegou ontem e ele nos comunicou de imediato, através da vigilância, para a gente tomar as medidas necessárias. Talvez por alguma doença ela estaria no grupo de risco ou não? Pelo que a gente viu, ela não tem 21 anos, é jovem e não tem nenhuma comorbidade. Então, tanto que ela tem o vírus, pelo resultado, mas não teve sintoma. Teve só esse único dia de febre e não tem mais sintomas, está em casa, queria trabalhar. O médico corretamente orientou a ficar isolada em casa, seguindo todo aquele regime rigoroso de isolamento para que evite novas contaminações. Essa jovem, ela entrava nos casos suspeitos da cidade? Como é que estão esses números? Não, porque a normativa do Ministério da Saúde, para ele ser considerado suspeito, ele tem que ter sintoma respiratório, febre, tosse, coriza e contato com alguém suspeito ou história de viagem para o exterior. Então, como ela não tinha essa história epidemiológica de viagem e contato com suspeito, ela não é caracterizada como suspeita.
Agora que a gente tem esse primeiro caso confirmado na cidade, o que muda? Por exemplo, podem começar a aumentar até rapidamente os números de novos casos confirmados da doença aqui na cidade? Com certeza isso vai acontecer, porque a gente sabe que esse vírus, cada paciente infectado tem a capacidade de transmitir para 2 ou 3 pacientes. Então a tendência é um crescimento do número de casos positivos na cidade. Até como orientação para a população, o que muda a partir de agora, até de comportamento das pessoas, né? O que deve ser feito a partir de agora, então? A gente, não pelo caso, né? A gente já sabia que ia chegar algum caso a qualquer momento, mas a gente vem numa escala progressiva de restrição das atividades. Então a gente começou diminuindo aglomerações, proibindo shows, começamos nesse sentido e agora a gente está ampliando essas restrições de aglomeramento de pessoas. Então as escolas a partir de amanhã não funcionam mais, a casa do idoso não funciona mais, o transporte público continua funcionando normalmente, mas com um sistema de higienização diferente, né, como já foi mostrado, a gente ampliando aí as nossas restrições de público, de eventos, de reuniões, para a gente tentar ofertar mais segurança para a nossa população. Inclusive, agora há pouquinho vocês tiveram uma reunião daquele comitê, né? Alguma medida nova para a cidade agora com esse caso confirmado? Alguma coisa a mais que muda? Reforçando, né? Não é ligado ao caso novo, né? Já era uma progressão que a gente vem fazendo desde janeiro. Então agora entra um novo decreto do município, vai ser assinado pelo prefeito, publicado hoje ainda, que a gente aumentando as restrições de aglomeração, de reunião de pessoas na cidade. Vamos aproveitar, secretário, para atualizar os números aqui na cidade, né? Então agora a gente tem essa confirmação. Quantos suspeitos? Isso vem aumentando também? Sim, a informação que a gente tem ainda é do boletim de ontem, né? São 20 casos suspeitos, agora esse caso confirmado, e a única diferença é que temos uma paciente internada num hospital privado. Essa é a situação atual dos nossos casos. Confirmado esse caso, a gente vem falando nos nossos jornais que estão vindo muitas fake news, muitos boatos de outros casos também confirmados na cidade, até de pacientes que estão internados em outros hospitais. A gente até falou agora há pouquinho isso no jornal. Todos esses outros casos, então, nada confirmado ainda. Exatamente, não tem caso de óbito, não tem outros casos internados. Hoje, às 16 horas, a gente atualiza o boletim, provavelmente vão ter mais casos suspeitos e alguns que estão na lista hoje vão deixar de ser suspeitos, porque vai chegar o resultado dos exames, né? Então isso é dinâmico, a gente está divulgando, inclusive no nosso site, para que a população acompanhe essas informações quase que em tempo real. E só para a gente fechar, secretário, agora qual que é a orientação para as pessoas no sentido, então, de higiene, de cuidados, redobrar ainda mais ou o que o pessoal já estava fazendo, tá bom? A gente tem que manter essa vigilância, protegendo principalmente os idosos e as pessoas com doença crônica. Então, tomar cuidado, evitar ao máximo visita a pacientes idosos, principalmente criança visitando os avós, isso é uma questão bastante complicada, né? Então, fazer contato, mas um contato com muito cuidado, higienizar a mão, evitar muito contato direto, toque, beijo, aperto de mão, abraço, essa forma a gente chama desse cuidado, né? Esse calor que o brasileiro tem, a gente tem que se conter um pouquinho nesse sentido, porque eles são as pessoas foco da nossa maior vigilância. Lavar as mãos com frequência, pegou em objeto, pegou em dinheiro, andou de ônibus, lava a mão com água e sabão. O sabão é extremamente eficiente para higienizar as mãos, não precisa nem do álcool gel. Todo esse contato ao tossir, né, proteger com antebraço ou com lenço descartável. E caso você tenha algum sinal respiratório, é melhor você ficar em casa, evitando o contato e transmissão de doenças para outras pessoas. Certo, muito obrigada pelas informações e também pelas orientações. Então é isso, esse então já é considerado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus aqui em São José dos Campos. É com vocês aí no estúdio.
Vanessa, vamos aproveitar que você está ainda com o secretário de Saúde. Também tem informações correndo que essa pessoa que teve aí o caso positivo seria alguém ligado ao setor de saúde, um profissional do setor de saúde do município. Isso procede? E o que muda? Isso mesmo, viu, Rogério? Parece que era uma funcionária de um hospital aqui da cidade. Eu vou pedir aqui para o secretário esclarecer para a gente. Eles estão até questionando o secretário o que muda, né? Então, realmente era uma funcionária de um hospital da cidade, é isso? Exatamente, um hospital privado da cidade. O que muda a partir disso? Tem algum novo protocolo por conta disso? Não, ela por ser da área de saúde, ela entende perfeitamente a questão do isolamento, ela já desenhou toda a estrutura que ela montou na residência dela para fazer o isolamento social, foi muito bem compreensiva com as nossas orientações. Não muda, a gente continua mantendo o cuidado com os profissionais de saúde. Importante relevar a importância dos profissionais da saúde nessa situação que a gente está vivendo, né? São os nossos heróis de verdade, é eles que vão estar na frente de batalha aí. Ela queria voltar a trabalhar porque vê a necessidade disso, a gente teve que convencê-la de que não precisava. A gente mantém a orientação, equipamento de proteção individual. Ontem conversamos com todos os hospitais privados da cidade, todos eles têm mecanismos de segregação do paciente respiratório, tem planos de contingência, leitos de UTI. Então estamos com uma estrutura preparada aí para enfrentar a epidemia. Certo, muito obrigada pelas informações. É com vocês então no estúdio. Vanessa, mais uma pergunta. O governador do estado anunciou o fechamento dos shoppings na Grande São Paulo, na região metropolitana. Como fica a situação dos shoppings aqui de São José dos Campos? Há alguma orientação especial com relação a isso? Oi, Águida, a gente estava até ouvindo, né, aqui pela nossa escuta algumas informações vindas, então, aí de São Paulo, né, com relação ao governador. A gente estava até conversando sobre isso, né, e a questão da medida do shopping, né, ainda é muito novo, né, essa informação está chegando agora pelo governador. Imagino que vai ser repassado ainda aqui para São José dos Campos. Como é que vocês estão trabalhando? Existe a possibilidade do fechamento dos shoppings aqui da cidade ou ainda pode se esperar um pouquinho? Então, acho que o shopping tem um papel importante, né? Tem supermercados, tem farmácias que ainda são de necessidade prioritária para a nossa população. A cidade de São Paulo, a região metropolitana, está numa situação muito pior do que a gente vem passando. Pode ser que em algum momento a gente chegue nessa estrutura. O decreto hoje vai ser um pouco mais restritivo, então a gente vai orientar a fechar cinemas, teatros, vamos determinar esse fechamento de qualquer evento que aglomere pessoas, mas ainda não nesse ponto, ainda temos alguns passos ainda para caminhar. Tá certo, mais alguma dúvida? Acho que é isso, né, Vanessa? Ficou claro aí agora, porque o secretário já está até te adiantando algumas informações aí de um decreto que vem por aí para poder fechar cinema, teatro e outros shows. Obrigado pelas informações.